muitas palestras em congressos voltados realmente para essa área, dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, o avanço das neurociências que nos ajudaram a entender melhor, né, essas bases biológicas, o comportamento, o aprendizado. Eu também estou dentro da escola, né? Então eu sou orientadora educacional de fundamental e ensino médio também. Então, acho que isso me facilita muito nos meus atendimentos, nos meus cursos, estar dentro da escola. Porque eu tô assim, eu tô no consultório, né, fazendo avaliação, intervenção, e ao mesmo tempo eu tô dentro da escola, atuando com os alunos, conversando com as famílias, conversando com os professores. Então, isso me facilita bastante. A Júlia, minha filha, entrou. O Matheus, meu genro, entrou também. Oi! Muito obrigada, viu, a todos. Eu nem te agradeci, eu queria te agradecer pelo convite. Faz um tempão que eu tô querendo trazer você. Infelizmente, teve esse problema dos horários, porque essa madrugada virou o relógio e eu não tenho televisão. Até vou te fazer essa pergunta. Eu não tenho televisão, eu não assisto televisão há muitos anos por conta de... É uma forma de viver. E eu acabei não me atentando. Como assim? A gente está muito global hoje em dia, né? Eu não me atentei que essa madrugada a gente mudou o relógio. Então, para mim, era daqui 1 hora. Não, por isso que eu te chamei e falei assim, e aí, vamos começar? Aí você, nossa, só daqui 1 hora, como assim? Aqui no Brasil é às 11. Ai, menina, esses Mas tranquilo, deu certo. Esse fuso horário me mata, né? Deu certo. E voltando a... Desculpa te interromper. Imagina. Só te interrompi para te agradecer, porque realmente é muito importante esse trabalho. E eu te digo que é muito importante esse trabalho, porque eu sofri com isso pessoalmente. A minha rotina, a minha vida era um certo inferno, digamos assim. E ainda é, mas agora eu com consciência, eu consigo lidar melhor. E eu fico imaginando o tanto de gente que precisava estar escutando. Por isso que eu falei, a gente vai deixar gravado, porque muita gente precisa escutar isso, precisa trazer para a consciência e tentar trabalhar o quanto antes. E eu ainda sinto, Fá, que tem pouquíssima informação sobre isso. É verdade, é verdade. Eu vejo assim, né? Você comentando sobre isso, eu escuto muitos pais que eles estão levando as crianças no consultório falando assim: gente, eu era igualzinho, eu tinha as mesmas dificuldades, mas eu não tive essa oportunidade, né? E assim, a gente tem que entender que assim, a diferença, né, de dificuldade e de transtorno de aprendizagem. Dificuldade, ela é de origem pedagógica, então, de repente, alguma área que não foi bem trabalhada, e aí a criança passou a ter algumas dificuldades. Transtorno de aprendizagem é de origem neurológica, né? Então, é muito importante a gente investigar se é uma dificuldade que, de repente, a gente trabalha determinadas áreas, essas dificuldades são sanadas, ou, de repente, é um transtorno de origem neurológica. Então, é super importante estar fazendo uma avaliação. 75, vamos pensar no TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que a gente vê muitos casos por aí, né? Ai, as crianças não estão se concentrando, elas estão com dificuldade de atenção. Então, se for um transtorno mesmo, né, do TDAH, 75% dos casos é origem genética. E aí a gente percebe assim, né? Exatamente isso. O pai apresentava as mesmas dificuldades, ou a mãe. E aí o pai falava, nossa, eu sofri demais. É que nem você falou, né? As pessoas sofrem muito porque elas acabam levando prejuízos para a vida. Para a vida inteira. Exatamente. Assim, não tem cura, né, os transtornos. Então, você nasce com o transtorno, não tem cura. Porém, com uma avaliação adequada, com uma intervenção precoce, o que acontece? Você cria estratégias para seguir em frente, entendeu? Então, esse é o objetivo do tratamento, de identificar se de repente é um transtorno de origem neurológica,
como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode atuar. Existem medicamentos hoje que nos ajudam bastante, né, no tratamento. Então, acho que isso é bem interessante, bem interessante. Ô, Fá, dá uma dica aqui, aproveitando esse gancho. Dá uma dica aqui. Como que, para quem tá aí, para quem tá assistindo a gente agora ou vai assistir a gravação, conseguiria identificar mais fácil quais os principais sintomas que os pais precisam ficar atentos e desde qual a idade que ele fala, opa, Tem alguma alguma coisa a mais aí. Preciso procurar um profissional. O que eles precisam? Dá umas dicas, assim, porque realmente eu acho que a linha é muito tênue. Sim. Os transtornos de aprendizagem, que eu falei para você, é de origem genética, né? A maioria dos casos, 75% dos casos de origem genética, 25% origem ambiental, né? Então, o que seria essa origem ambiental? Fumou na gravidez, usou drogas, álcool. Então, isso pode ocasionar aí o desenvolvimento de transtornos. Então, a gente precisa ficar muito atento nessa parte de gestação, parto, uma criança que nasceu prematura, né? Então, baixo peso ao nascer. Então, quando a gente fala... Então, baixo peso, a gente considera abaixo de 2.500, né? Então, esse baixo peso ao nascer. Então, tudo isso é muito relevante e a gente precisa observar. Porém, os transtornos, eles começam a aparecer, assim, as características, né? Os sintomas, desde a educação infantil, tá? Então, desde de pequeno, assim, a gente já começa a perceber algumas características, por exemplo, uma desatenção muito elevada. Claro que uma criança de 2, 3 anos não vai ficar meia hora desenhando, pintando, enfim. Mas uma desatenção, assim, que ela não consegue ficar segundos em determinadas atividades, nada interessa, uma agitação, né? Claro que criança é ativa, criança brinca, mas existem aqueles casos que você fala, gente, nada prende atenção, né? A fala é super importante, né? O desenvolvimento da fala. A fala. Então, o início das primeiras palavras, né? Tem criança que com 4 anos tem muita dificuldade na linguagem.